Olá pessoal, boa noite, que Deus abençoe nossas vidas. Tivemos um atrasozinho aí de 3 minutos, né? Mas chegamos aí, estamos aí prontos para engrandecer o nome do Senhor, tá certo? Hoje nós vamos ter mais um estudo da Palavra de Deus, onde o Senhor mais uma vez será glorificado, porque a Ele a honra, a glória, o louvor e toda exaltação. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paz do Senhor, Bernadette Monteiro, eu acho que é de Sapé, né? Deus abençoe. Fique aí, nós vamos ter um estudo muito produtivo para a glória de Deus. Tá certo? Queridos, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos começar orando ao Senhor. São 7h05 e vamos começar orando a Deus, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador, bendito, supremo sobre todas as coisas, nós somos totalmente dependentes de Ti, Deus, em todas as áreas de nossas vidas, que, como disse o estudo passado, todas as nossas áreas foram afetadas pelo pecado, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Muito obrigado pelo Teu cuidado e a Tua providência sobre nossas vidas. Queremos ser gratos a Ti pelo dia, pela família, pelo alimento, pelo pão e pela Tua revelação que é as Sagradas Escrituras. Fala conosco, ó Deus, nessa noite, por intermédio do Teu Espírito Santo, Deus. Nos ajuda, nos guia, nos guarda. Em o nome de Jesus, queremos Te apresentar os órfãos, as viúvas, os enfermos, os pobres, os necessitados, todos aqueles que nós não podemos fazer uma obra social com as nossas mãos, que o Senhor possa estar tocando na vida de alguém para fazer isso ao redor deste mundo afora. Muito obrigado, fala conosco no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o nosso estudo de hoje, né, do nosso Estudos Bíblicos Doutrinário, eu queria apresentar a vocês alguns materiais bons sobre esse tema, né? Nós vamos estar falando nessa noite sobre o pacto de Deus com os homens. E sobre esse tema, né, existe esse outro livro aqui que é muito bom também. É um livro que foi repaginado, tá certo? A editora Cultura Cristã tem esse livro aqui, preço muito bom. E ele é muito saudável, né? Este livro aqui, de um camarada chamado Silvan Ramos, certo? Esse livro aqui também vai ter algumas pinceladas desse assunto sobre Gênesis 17, sobre a aliança, sobre o pacto. Um livro muito baratinho. Esse aqui você pode me procurar, que eu tenho ele disponível. E um outro livro, boa noite, Beto. Boa noite, Paulo Sérgio. Um outro livro que é muito bom, um livro que vai deixar você por dentro de todas as alianças que Deus fez com o homem. É esse livro aqui, O Cristo dos Pactos. É um livro muito bom, um livro de Palmer Robertson. É um livro com uma profundeza de detalhes muito boa também, que pode lhe auxiliar a você entender a paz, Beto, Deus te abençoe, meu amigo, por estar aí nos vendo. É um livro que vai te auxiliar muito bem a entender isso que a teologia reformada, principalmente aqui no Brasil, né? No Brasil, mais os presbiterianos, alguns congregacionais, a maioria dos metodistas vão crer, né? E algumas igrejas reformadas,
algumas batistas reformadas também vão crer nessa ideia da aliança do pacto. E como base, irmã Maria Carlos, Deus lhe abençoe, boa noite. Como base para esse tema, eu queria ler como pano introdutório de fundo para a nossa meditação, porque nada a gente pode fazer sem a palavra de Deus. Boa noite, Ailson. Deus te abençoe, ovelha querida. Nada nós podemos fazer sem o auxílio das Sagradas Escrituras. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo de número 17. É a base desse estudo da Confissão de Fé de Westminster, é Gênesis 17. Tá certo? Mas eu queria ler apenas o versículo de número 17, que ele traz para nós a expressão seguinte. Gênesis 17, o versículo 7. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Texto profundo. O texto por si só fala muito da aliança que Deus fez com o homem e com seus filhos. É por isso que este livro aqui, este livro que eu escrevi como minha dissertação para o mestrado em ciência da religião, né, ele vai falar sobre este pacto, sobre essa aliança, sobre essa conduta, isso que Deus traz para nós. Um outro texto também que a gente traz como referência é Hebreus capítulo 7 e o versículo 17. É o contrário, Gênesis 17, 7, Hebreus é 7, 17. Hebreus, o escritor aos Hebreus capítulo 7, versículo 17, ele vai dizer assim: porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 19. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nós nos aproximamos de Deus. Versículo 22. Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de uma aliança superior. Então, irmãos, é sabido que Deus, em sua graça e em sua ordem, aí na sua glória, na sua auto e suficiente soberania, ele fez um pacto, né? Partiu dele, a ideia foi dele, do próprio Deus, de fazer um pacto com o homem, um pacto de estabelecer uma aliança. Boa noite, Josivan, Deus te abençoe. Um pacto de estabelecer uma aliança, certo? E nessa aliança Deus prometeu abençoar, salvar os seus eleitos a quem ele havia predestinado. E nesse pacto Deus prometeu e estabeleceu essa aliança com o homem e com seus filhos. É assim que nós cremos, é assim que nós entendemos e essa é a nossa interpretação. Esse livro aqui, o nosso livro de roteiro, esse livro aqui, a gente hoje está na 7ª lição, né, do nosso culto de doutrina aqui da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana em Capim. E esse livro de roteiro ele traz aqui algumas coisas que a gente vai estudar nessa noite. Eu até disse a alguém hoje falando, inclusive é um pastor batista, eu disse, é um tema um pouco polêmico porque há quem vai divergir da ideia, né? Primeiro porque Deus lá com Adão, Deus fez um pacto bilateral. Preste atenção.
Só que Adão quebrou esse pacto que Deus tinha feito com ele, o pacto. E aí agora, quando a gente chega em Gênesis capítulo 17, Deus diz, eu não vou fazer mais um pacto bilateral, eu vou fazer um pacto agora unilateral. Um pacto onde sou eu que sou o agente passivo desse pacto, e nesse pacto sou eu que vou estabelecer a minha aliança. Não vai ser uma aliança que eu tenho que fazer algo e você vai ter que fazer. Não, Deus estabeleceu uma aliança perpétua, eterna, e Ele mesmo é quem o efetua essa aliança. Não precisa do meu juramento para isso, porque essa aliança foi estabelecida pelo próprio Deus, tá certo? E o que Ele quer em troca desse pacto e dessa aliança é apenas a obediência dos seus filhos. Mas há um texto da palavra de Deus que diz que ainda que nós nos tornemos infiéis quanto a Deus em relação ao pacto, Ele que é o precursor do pacto, o autor desse pacto, Ele continua sendo fiel àquilo que Ele estabeleceu e prometeu para nós. Entre as belas doutrinas que revelam a misericórdia de Deus para com o homem, está o ensinamento referente ao estabelecimento das alianças do pacto ou alianças do pacto, a saber, o pacto das obras e pacto da graça. O nome em si já dá uma ideia, né? O conhecimento desses pactos deve nos levar a amar cada vez mais ao nosso Deus, demonstrando fidelidade e consagração, cumprindo assim o que Ele requer e espera de cada um de nós. Por quê? Porque Ele estabelece, muito bem, Josué, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Por quê? Porque Ele estabelece o seu pacto com a gente e o que Ele requer em troca é muito pouco. É a consideração, é nos consagrar, é ser grato a Ele porque a gente não merecíamos que Ele estabelecesse esse pacto, mas Ele assim o fez. A aliança que Deus fez com o seu povo inclui exigência que deve ser observada para que a mesma se concretize e seja efetiva. Essa aliança que Deus faz com a gente, que Deus fez com a gente, que Ele estabeleceu com o crente, que Ele estabeleceu com os seus filhos. Deus não deixa todos os homens perecerem no estado de pecado. Deus não deixa todos os homens perecerem no estado de pecado e miséria, em que caíram pela violação do primeiro pacto. Ele está falando aqui do pacto que Ele fez com Adão. O pacto bilateral que Ele fez com Adão, e Adão quebrou o pacto. Quando Adão quebra o pacto... Boa noite, Sudenberg. Deus te abençoe, querido. Então, quando Adão quebra esse pacto que Deus faz com ele e o coloca no Éden, quando a gente chega no capítulo 17, Deus faz um novo pacto, e nesse pacto agora não é mais bilateral, mas um pacto unilateral, e aí Deus, pela violação da primeira queda, da violação da quebra do primeiro pacto, chamado de pacto das obras, mas simplesmente por seu amor e misericórdia, Deus, em sua grata e infinita misericórdia, livra os eleitos, aquele a quem Ele predestinou para livrar da queda, para levantar o caído do primeiro pacto, aquele que estava já condenado. Pelo menos eu creio que não existe dupla predestinação, porque a primeira predestinação é que todos estão condenados. E aí eu creio em uma única predestinação no sentido de que Deus só predestina aqueles que já estavam condenados. Ele não predestina ninguém a ser condenado, porque todos já estavam condenados porque foram caídos, quebrando o primeiro pacto da aliança. E aí agora Ele estabelece um novo pacto, acionando assim a predestinação aos que foram
eleitos segundo agora a sua graça, misericórdia, bondade e amor. E assim sendo, o que é que ele faz? Ele então livra os eleitos do estado que estavam caídos e os introduz num estado de salvação pelo segundo pacto. Que coisa tremenda, irmãos, que coisa maravilhosa. Nós somos alcançados por Deus pelo um pacto e pela uma aliança feita pelo próprio Deus. Tá certo? E que o texto, pelo que a gente lê no texto, o texto é enfático, dá para você perceber muito bem que ele diz agora que esse pacto da graça agora, ele faz uma aliança perpétua, para sempre, eterna. Veja o que é que o texto diz no versículo 17. Estabelecerei a minha aliança, não é a nossa aliança. Percebe? Eu queria que você entendesse bem direitinho que nós somos incapazes de prometer algo a Deus e fazermos, porque ainda existe uma natureza caída e pecaminosa dentro de nós. Mas ele está dizendo aqui que eu estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna, perpétua. Entre mim, Deus, eu vou estabelecer essa aliança, eu, Deus, entre mim e entre você. Você não vai entrar com nada nessa aliança. Você não vai fazer nada. É tudo graça, bondade e misericórdia de Deus. E ele continua dizendo que para ser o seu Deus, ele está dizendo, essa aliança que eu vou fazer entre mim e entre você, é uma aliança que eu vou fazer, e nessa aliança eu queria dizer para você que eu vou ser o seu Deus, eu vou ser o seu Senhor. Ele está dizendo aqui que é como se ele dissesse assim, eu vou ser o seu Iavé, eu vou ser o seu Jeová, o seu Deus, tanto para você quanto para os seus filhos, ou para os seus descendentes, ou para aqueles que irão nascer a partir de você. E este é o pacto em que eu, Deus, estabelecerei para com vocês. O pacto da graça foi feito com Cristo, como agora um ato de Deus, certo? Como a gente chama isso aqui de o pacto da graça, como Cristo sendo agora colocado como um segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão quebrou o pacto, quebrou a aliança, desobedeceu a aliança. Aí agora ele envia o seu único filho para estabelecer uma nova aliança. A gente vai chegar lá na frente onde Jeremias vai dizer, Jeremias capítulo 31. E nele, com todos os eleitos, tantos os seus eleitos, como a semente desses eleitos. É por isso que eu recomendo você a ler este livro aqui, que vai dar um norte a você de uma forma mais simplificada. Mas se você quer entrar com mais profundidade no assunto, o livro é esse aqui. Esse aqui você vai entender o pacto de todas as alianças que Deus faz com você, e você vai ser auxiliado por Deus e pelo Espírito Santo lendo esse livro, porque ele tem algumas coisas que eu marquei aqui quando eu estava estudando para ler com vocês. Ele diz o seguinte: Deus entrou repetidamente em relação de aliança com indivíduos, ou seja, com homens, pecadores, caídos. Encontra-se referências explícitas na aliança divina estabelecida com Noé, com Abraão, tudo depois da queda. Com Noé, com Abraão, com Israel, com Davi, certo? E ele vai dizer que depois ele vai estabelecer uma nova aliança, que é Jeremias 31 e 31. E o próprio Cristo falou sobre a última ceia em linguagem, e ele é explícito quando ele diz, lá em Lucas capítulo 22 e versículo 20,
Este é o cálice da nova aliança. É como se ele dissesse assim, olha, aquele que eu tomar pelas minhas mãos, de maneira nenhuma Satanás arrebatará. Aquele que eu disser sim para ele, nunca haverá um não. Porque é uma aliança, é um compromisso de Deus para com o homem. E Deus não é homem e nem filho do homem para que minta. A palavra de Deus não volta atrás, não é revogada. Ele é Deus de promessa. Isso aqui é uma promessa que Deus faz. Neste livro ele também diz que a aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Onde é que a gente vê isso? Todos os pactos anteriores a Cristo eram um pacto de sangue. Basta a gente ler Gênesis capítulo 15. Queridos, é algo tremendo quando ele pede aqui, quando Deus pede para Abraão partir os animais no meio, animais que, deixa eu ver aqui, Gênesis capítulo 15, versículos de número 9 em diante, respondeu-lhe o Senhor, traga uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-lhes ao meio e colocou cada metade em frente à outra. Você percebe? Deus pede para ele fazer um pacto, e nesse pacto, ou nessa aliança, mandou partir os animais no meio e ao dividir o animal no meio, colocar um animal de frente para o outro. Não encostar. Era só para ficar uma distância um do outro, mas uma banda, o lado de um animal, o lado esquerdo, o lado direito, um de frente para o outro. Ok? E aí ele vai dizer, ele vai, aqui no decorrer do texto, ele vai fazer Abraão adormecer, e nisso as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Os bichos começavam, né, mas Abraão tangia, espalhava. E houve um momento em que, ao pôr do sol, Abraão foi tomado num sono profundo. Foi Deus que fez isso especificamente. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes, seus filhos, os filhos dos crentes, né, e também os estrangeiros, numa terra que lhes pertencerá, onde também serão escravizados. Aí, quando a gente chega no versículo 17 do capítulo 15, ele diz, depois que o sol pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa, aí passou por entre os pedaços dos animais. Olha os detalhes do pacto que Deus faz. Animal um de frente para o outro, aí passa a tocha de fogo no meio desses animais que estavam ali em pedaço. E naquele dia versículo 18, naquele dia fez a seguinte aliança com Abraão, aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus e dos quenezeus, dos cadimeus, e por aí vai. Ou seja, um pacto estabelecido com sangue. E quando o pacto da nova aliança vai ser estabelecido, que é o último pacto definitivo de sacrifício, quem é? Cristo. O Catecismo Maior, a pergunta 30 e a 31 fala disso. E que pacto é esse? É o pacto que Cristo faz na cruz, o pacto da nova aliança, do seu sangue derramado para nos purificar e nos lavar totalmente de todos os nossos pecados. É uma aliança do pacto de sangue
que foi administrada. Quando Deus entra em uma relação de aliança com os homens, ele institui de maneira soberana um pacto de vida e morte. Você percebe que o pacto que Deus fez com o homem custou preciosamente a morte de um cordeiro, de Cristo, o seu único filho, para nos salvar. É uma aliança. A aliança é um pacto de sangue, um pacto de vida e morte soberanamente administrada. E ele vai dizer aqui que o resultado é o resultado de um compromisso, de uma aliança, é o estabelecimento de uma relação em conexão com e entre pessoas. Deus estabeleceu este pacto, essa aliança, e o elo, havia uma divisão entre nós e o nosso Deus, e esse pacto, essa aliança que ele faz, ele deixa Cristo agora, que a gente pode agora entrar no santuário, na glória de Deus, na presença de Deus, através de orações por intermédio do Cordeiro, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse livro é muito bom, é tremendo demais. E ele traz coisas para nós que deixa a gente maravilhado, tá certo? Ele fala aqui, que no capítulo 2, que a promessa referente à nova aliança dada durante o tempo em que Israel esteve à beira de ser lançado para fora da terra, encontra-se o seu cumprimento nos dias de Jesus Cristo e estende-se até a consumação de todas as coisas. E aí tem um monte de referências bíblicas que a gente pode ser estabelecido. Ele diz que é uma aliança é um pacto de sangue que deve ser o que foi administrado. É tremendo demais. Então, perceba que Deus procurou fazer isso para que aqueles a quem ele elegeu segundo a predestinação não se perdesse mais. É por isso que nós, da teologia reformada, cremos que salvação não se perde, a menos que não fora Cristo que lhe salvou. Se foi Cristo que lhe salvou, você nunca vai perder sua salvação, porque o pacto dele não é revogado. Ele fez um pacto, uma aliança perpétua, uma aliança para sempre. E isso foi estabelecido pelo próprio Deus. Há algumas perguntas aqui, pelo menos 5 delas, que a gente vai pontilhar nesse momento. Tá certo? A primeira delas é, acerca dos pactos de Deus com os homens, podemos destacar. A primeira, o pacto é uma iniciativa divina. Por quê? Porque quando Adão pecou, Adão não procurou Deus. Adão não vai atrás de Deus. Adão não procura Deus. De quem é a iniciativa de ir atrás daquele que quebrou o pacto? De quem é a iniciativa de procurar o homem para se reconciliar? A iniciativa é de Deus. Porque quando se quebra o pacto, se faz uma separação. E essa separação fica muito distante. Não tem como o homem por si só alcançar. Um homem caído em seus delitos e seus pecados, ele está morto. E alguém morto não se levanta a menos que Cristo o ressuscite. John Stott diz que entre o homem e o pecado há um casamento que só pode ser divorciado através do sangue de Jesus Cristo, assinando a sentença para o divórcio entre o pecado e o homem. Então, por causa da distância entre Deus e a sua criatura, entre o Criador e a criatura, Deus vai atrás do homem, vai atrás dos seus eleitos para para estabelecer esse pacto e essa aliança, que é uma aliança estendida para sempre. Também esse pacto é uma iniciativa divina, porque em virtude, o Salmo 113, versículo 5 e 6, diz que é um ato de misericórdia de Deus. Irmão, sabe o que eu me lembro agora? Eu me lembro daquele homem que, quando vê Jesus passar, ele diz assim: Senhor, se tu queres, tu podes me tornar limpo.
Rapaz, isso é uma expressão que deixa qualquer crente com vergonha de si, sabe? Qualquer crente com vergonha do seu estado. Porque o que a gente vê na mídia televisiva evangélica são pessoas que se dizem pastores estabelecendo critérios e determinando. E esse homem ele vai orar dessa forma: Senhor, se tu queres, tu podes me tornar limpo. Quem entende o chamado eficaz, a graça irresistível, quem entende que só está vivo porque houve uma providência misericordiosa de Deus para com nós míseros pecadores, entende que toda nossa oração tem que ser feita segundo a vontade de Deus. Mas em segundo lugar, irmãos, esse pacto ele tem a natureza do primeiro pacto. De que forma? A natureza do primeiro pacto ela é denominada de pacto das obras, que era as obras estabelecidas até Adão. O pacto bilateral. Quando Deus estabelece o pacto unilateral, você não vai fazer as obras por causa do pacto, mas por causa do pacto você é chamado pela obra que que Deus fez e estabeleceu por você, para você e com você, sem precisar de você fazer nada. Essa natureza do primeiro pacto, ela é algo que foi feito bem antes da queda. Bem antes da queda. Tem um texto até lindo ali em Gênesis, acho que no capítulo 3 ou no capítulo 4, que diz: e a partir daí se começou a invocar o nome do Senhor. Lindo, tremendo esse texto. O conteúdo desse pacto, do primeiro pacto, o conteúdo dele é a promessa de vida. Estabelecerei a minha aliança, um pacto de vida ou morte. Eu estabelecerei a minha aliança. É Deus quem toma partido disso. É Deus quem parte disso. Daniele, Deus te abençoe. Silvia Galdino, boa noite. Um abração em Cristo Jesus. E qual é a condição do pacto das obras, da instituição da queda, do conteúdo da promessa divina? É simplesmente eu, por graça e misericórdia e bondade de Deus, eu obedecer. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Diz assim, Gênesis 2, 16 e 17. Olha o que é que o texto diz. O texto diz: e o Senhor Deus ordenou ao homem, versículo 17, mas não coma da árvore do conhecimento. O pacto das obras Deus fez um pacto, e no pacto Deus disse: olha, isso aqui você não pode fazer, é um ato de obediência. Mas o que é que acontece? Acontece que esse pacto foi quebrado. Adão quebra esse primeiro pacto, e Murilo, Deus te abençoe, Adão quebra esse primeiro pacto, e portanto que Paulo vai dizer que por causa de um homem só entrou o pecado no mundo, o primeiro Adão, mas por causa de um homem só, Cristo, também entra salvação a todos os homens. Tá certo? Terceiro, qual é a natureza então do segundo pacto? O primeiro pacto foi a quebra, porque Deus faz um pacto bilateral entre Deus e Adão, o primeiro homem, o primeiro pacto, e dá as ordenanças e ele quebra o pacto. O segundo pacto, diferente do primeiro, que é denominado de pacto das obras, agora vem o segundo pacto, que é chamado de pacto das obras. E é aquilo que Paul Roberts vai dizer, que é um pacto de sangue soberanamente administrado.
E o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, que esse pacto tem o nome de pacto da graça porque flui, nasce da soberana graça de Deus, e ele vai dizer que esse pacto é instituído depois da queda, porque o homem caiu, pecou, se distanciou de Deus e Deus vai atrás dele, busca ele, e a gente vai notar que logo ali no início, Deus vai fazer uma roupa para o homem de pele de animal. E esse animal? De onde veio esse animal? Esse animal foi sacrificado e houve ali um derramamento de sangue. Terceiro, o conteúdo. Qual é o conteúdo da natureza do segundo pacto? Salvação em Cristo e a promessa do Espírito Santo. Deus estabelece, faz uma promessa e na promessa, quando ele morre ali, que cumpre o mandamento de Deus, que ele ressuscita, ele diz o quê? Olha, eu não vos deixarei órfão, eu vou para o Pai, mas deixarei com vocês quem? O Espírito Santo, o Consolador, que vai estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E qual é a condição para isso? A condição para isso é o exercício da fé e a santificação. Todo crente que foi chamado para a santificação. O eleito foi chamado para exercer a fé. Tanto é que a palavra de Deus, os escritos sagrados vão dizer que sem fé é totalmente impossível de agradar a Deus. Porque até Cristo Jesus, Deus se fazia presente no pacto. Deus se fazia presente no sacrifício. Depois de Jesus, que não precisamos mais de fazer sacrifício, porque o sacrifício foi o próprio Cristo, agora a gente vive por fé. Não porque vimos, mas porque cremos. Quarta lição que nós temos aqui, irmão, no nosso estudo é que a administração do pacto da graça no tempo da lei era por promessa, profecias e sacrifício. É basicamente isso que eu já relacionei. Né? Tinha que Gênesis capítulo 15 vai começar ali a explicar isso, o animal que era sacrificado, derramado sangue, e ali o sumo sacerdote pedia perdão pelos pecados do povo, ou da família, ou da nação. Né? Segundo, a administração do pacto da graça no tempo da lei era pela circuncisão e outras ordenanças. Tinha que ter o derramamento de sangue, ou alguns chamam de sacrifício. Terceiro, também era de maneira pré-figurativa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que vai falar que era que pré-figurativa, por quê? Porque o animal, o cordeiro, simbolizava Cristo como perdoador dos pecados. Porém, não era tão perfeito quanto o Cristo foi perfeito na cruz. Quinto lugar, o nosso quinto conselho é que a administração do pacto da graça no tempo do Evangelho. E como é que isso é estabelecido para nós nos dias de hoje? Irmãos, deixa eu abrir um parênteses e dizer uma coisa muito interessante para nossas vidas nessa noite. Depois que Cristo morre, que ele ressuscita, que é assunto aos céus, o pacto é estabelecido para sempre, a aliança é ordenada. E ele diz, ele faz uma promessa muito interessante. Jeremias 31. Os profetas já anunciavam isso desde o Antigo Testamento. E ele diz assim: estão chegando os dias, ele estava falando do dia do sacrifício de Cristo lá no Gólgota, no Calvário, na morte de Cristo e na ressurreição. Ele está profetizando isso e ele vai dizer: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Irmãos, nós estamos lendo o Antigo Testamento, mas note que expressão maravilhosa do pacto de Deus para com nós, míseros pecadores. Mas ainda assim, lá no Antigo Testamento, ele vai dizer que vai estabelecer uma nova aliança. Não
aliança do sacrifício de animais, de cordeiro, de pombo, de cabrito, mas ele vai dizer, note aí para você decorar, Jeremias 31 e 31. E quando eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, e não será uma aliança, e não será como a aliança que eu fiz com os seus antepassados. Qual era a aliança que ele fez com os antepassados? O sacrifício, matar o carneiro, o bode, o cabrito. Tinha datas específicas para se fazer isso, mas note que ele está dizendo no versículo 32, eu não vou fazer mais uma aliança como eu fiz com os antepassados. Não vai precisar mais de sacerdote nem de sumo sacerdote. Hebreus vai dizer no capítulo 7, versículo 17, que Cristo é maior do que o sumo sacerdote e é maior do que todos os sacrifícios pactuais do Antigo Testamento. E ele vai dizer aqui, não será como uma aliança que fiz com seus antepassados quando tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque vocês, ou os nossos pais, quebraram essa aliança. Apesar de eu ser o Senhor de vocês, diz o Senhor. Aí no versículo 33 ele diz, mas esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, que hoje é o povo de Deus, os crentes, salvos em Cristo, os eleitos e predestinados por Ele, depois daqueles dias, ele está falando dos dias antes de Cristo, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimos dele, ele está falando aqui, eu vou pôr a minha lei, a lei que ele está falando aqui é o sacrifício de Cristo em nossos corações, e a escrevereis nos seus corações, e serei o Deus de vocês, e agora vocês serão o meu povo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 34, ele diz, é porque é tão bom, tão gostoso que a gente não quer parar de ler. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ele está dizendo aqui que ele vai fazer um sacrifício com Cristo. Esse sacrifício é eterno, é perpétuo, é para sempre. Ele vai dizer que agora, através da morte e ressurreição de Cristo, Deus está dizendo, eu vou ser o Deus de vocês e vocês serão o meu povo exclusivo, específico. E vocês me conhecerão. E como é que a gente conhece Deus, irmãos? Através da Bíblia. Através do que nós estamos fazendo aqui. Através desse catecismo, esse diálogo em que uma pessoa fala para os outros. Como nós devemos administrar essa aliança, que é uma nova aliança nos dias atuais? Como? Primeiro, pela pregação da palavra de Deus. E aqui agora eu queria pontuar algumas coisas. A gente tem 15 minutos só. Eu queria pontuar algumas coisas. Em primeiro lugar, irmãos, como é que eu estabeleço e administro o pacto de Deus através da pregação da palavra de Deus? Primeiro, se é um templo, se é uma igreja que não tem a pregação expositiva, bíblica, cristocêntrica da palavra de Deus, esse lugar não é igreja, é um salão. É um salão. Se na hora da reunião a palavra de Deus não for pregada, levando você a confessar os seus pecados, a adorar a Deus, a ser constrangido pelos seus pecados, pela sua miséria, pela sua degradação, e você reconhecer que carece de ouvir a palavra de Deus, esse culto não é um culto, é uma reunião. É uma reunião. Um encontro. Certo? Se as canções não forem cristocêntricas e não levar você a um ato de adoração a Deus, se esse louvor não for para Deus, não é um louvor e não é uma música cristã nem uma música bíblica. É uma música qualquer, mas
a gente precisa ser enfático de administrar esse pacto através da pregação fiel, fidedigna da palavra de Deus, expondo o texto sagrado minuciosamente e expositivamente. Segundo lugar, nós devemos demonstrar e administrar esse pacto através dos sacramentos. Dos sacramentos. Quais são os sacramentos? Existem dois sacramentos. O crente, ele é evocado, ele é convocado a entender a palavra de Deus, deixar ela fazer morada no seu coração, ela descer para o seu interior, e aí o crente, ele deve ter a compreensão de que ele carece da graça de Deus e receber o pacto dos sacramentos da graça de Deus, que são dois, o batismo e a Santa Ceia. Por isso que eu disse a você, você vai entender tudo que eu estou dizendo bem direitinho aqui nesse livro, né, que foi esse pecador aqui que escreveu, Silvan Ramos, e você vai ser levado a entender que esse sacramento é necessário para todo e qualquer eleito. Todo e qualquer eleito. Uma pessoa que tem Cristo na sua vida, que confessa Cristo como seu único e suficiente Salvador, com a boca se confessa e com o coração se crê para a salvação. Se ele é levado a isso, ele vai entender que ele precisa ser batizado e que ele precisa batizar os seus filhos, porque tanto ele como seus filhos fazem parte da aliança do pacto da graça de Deus. A gente não tem tempo para ir adiante. Vai ter vai ter um assunto aqui só sobre sacramento e a gente vai chegar lá na lição. Mas é isso. Eu devo administrar e pregar sobre o pacto através da palavra de Deus, com fidelidade. Segundo, através do sacramento, implantar que o crente precisa ser batizado, certo? E precisa fazer o uso e menção da ceia do Senhor, porque o próprio Cristo, na ceia, ele vai estabelecer esse pacto e ele vai dizer, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque isso é o cálice. Alguém poderia dizer aí, alguém que está me assistindo aí, poderia escrever aí o que é que ele diz? Esse é o cálice de quê? Eu vou deixar aí para vocês escreverem isso. Esse é o cálice de quê? Vocês digam aí. Terceiro ponto aqui, o que é que ele vai dizer? Que a administração do pacto no Novo Testamento, na Nova Aliança, é pela manifestação, ou é manifesta pela plenitude, evidência e eficácia da espiritualidade do crente. Em que sentido? Eu devo viver em concordância com a Bíblia. Eu devo viver em concordância com as Sagradas Escrituras. Se eu sou um crente, eu preciso ter comunhão com, muito bem, a nova aliança. Deus te abençoe isso também. Não pode ser diferente. Esse é o cálice da nova aliança. Como é que eu sou crente? Eu já ouvi muito isso. Eu já ouvi muitos crentes que dizem que são crentes. Pai, mas eu não estou querendo me batizar agora não. Não, aí tem outros que fazem a classe de catecúmeno, passa pela aprovação, são sabatinados pelo conselho da igreja, os presbíteros fazem a pergunta, mas eu não quero ser batizado não. Irmãos, não tem como um crente eleito, salvo na pessoa de Jesus Cristo, não ter o desejo ardente de ser batizado. E o outro, o crente que entende as Sagradas Escrituras, que entende a palavra de Deus, não tem como ele não consagrar os seus filhos ao Senhor através do batismo. Ora, eu estava dando outro dia um estudo sobre isso, até numa igreja que não pratica o batismo infantil, eu estava dando um estudo sobre isso, numa igreja que não batiza. E aí, depois o pastor ligou para mim outro dia e disse, mas Silvan, rapaz, tu deixasse os irmãos lá todo balançado para batizar os seus filhos.
Queridos irmãos, é a Bíblia, eu não posso fugir da Bíblia. Por que é que eu sou membro do corpo de Cristo e os meus filhos não? Me diga, por quê? Por que é que eu sou membro do... O crente aí, ele é membro do corpo de Cristo. Porque você se faz em algumas igrejas, na classe de catecúmeno, em algumas igrejas, que o nome também não é esse, eu estou dizendo o nome aqui, porque eu sou presbiteriano. Mas tem algumas igrejas que na classe de batismo, aí eles perguntam, por que você quer ser batizado? Aí ele vai responder, porque eu quero ser membro do corpo de Cristo. Agora, por que é que você é membro do corpo de Cristo e o seu filho não? Eu queria uma resposta com contextualização bíblica, não com achismo, mas com um contexto bíblico. Por quê? Queridos, esse padrão está fora da Bíblia. Se eu sou parte da aliança, do pacto da graça, esse pacto que Deus fez com o homem, eu devo obedecer a Deus, trazendo os meus filhos para ser consagrados a Deus através do batismo, que isso é uma evidência de que eu entendi e aceitei de bom grado a palavra de Deus. Isso não pode ser diferente. Se você ler esse livro aqui, você vai, eu vou usar até uma palavra aqui, você vai se converter e entender que você precisa obedecer a Deus, batizando os seus filhos, trazendo-os para a comunhão da casa do Senhor, da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você precisamos entender que esse pacto feito com Deus estabelece uma aliança perpétua. Eu vou ler o texto para vocês entenderem. Eu queria uma explicação, se não for assim. Eu não quero que você creia. Eu não quero que você creia no que eu estou dizendo, mas eu quero que você creia naquilo que a Bíblia está dizendo. E a minha Bíblia e a sua Bíblia ela está dizendo dessa forma. Gênesis capítulo 17, versículo de número 7. Estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna, perpétua, sem fim, para sempre. E essa aliança é entre mim e você. Deus, né, quando ele, no capítulo 15, quando ele manda separar os animais, que os animais são divididos, ele coloca um sono profundo em Abraão, e aí no meio daqueles animais, ele passa com uma tocha de fogo, fazendo o voto dele com o homem, a aliança, estabelecendo ali a aliança, e aí quando ele está fazendo ali, Sudenberg, o livro é esse, o Cristo dos Pactos, exatamente. Viu? E aí quando ele estabelece essa aliança, quando ele faz aquilo, aí o que ele diz? Eu estou fazendo uma aliança entre mim e ti. Mas ele não para por aí. Quando ele chega no versículo 7, ele diz assim, na parte B do versículo 7 ele diz, estabelecerei a minha aliança como uma aliança uma aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes. Em todos os originais canônicos, essa palavra aqui, descendentes, ela é filhos. Filhos. Deus estabelece a sua aliança com quem? Com os crentes e com seus filhos. E por que eu vou deixar o meu filho de fora do pacto da graça de Deus? Por quê? Eu preciso trazê-lo e apresentá-lo ao Senhor. E depois disso, fazê-lo conhecer. E isso a gente leu aqui em Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 32. Eu vou diariamente ensinando aos meus filhos que Israel, que um povo saiu, ficou 40 anos no deserto, entrou numa terra prometida. Eu vou ensinando ele de uma forma que essas palavras vão estar gravadas, escritas no seu coração. E mais ainda, para não ficar só aí nesses e dizer que digamos, um texto específico disso, a gente tem muitos outros, como, por exemplo,
além de Jeremias 31. Eu vou falar devagar para você, se você quiser copiar. Caso você não queira, amanhã, a partir das 10 horas, vai estar no meu canal do YouTube esse estudo e você pode acompanhar lá. Mas além disso, a gente tem também Ezequiel capítulo 37, versículo 26. Olha, vai dizer a mesma coisa. Novo Testamento, Lucas capítulo 22, versículo 20. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Hebreus capítulo 8, versículo 8. Hebreus ainda capítulo 9, versículo 15. Capítulo 10, versículo de 15 a 18. E capítulo 12, versículo 24. Todos esses textos vão dizer e falar especificamente da aliança de Deus com o homem e com seus filhos. Agora veja só o que diz aqui. Para o complemento disso, não está nesses textos que eu citei, mas tem a ver com Jeremias 31, que o fato de eu levar o meu filho para consagrar a Deus imputa a minha responsabilidade sobre isso aqui. Leia aí na sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 4. Diz assim: ouve Israel. Quem é Israel? Os crentes de hoje. O Senhor está em caixa alta em todas as Bíblias, todas as traduções de hoje. O nosso Deus é um único Senhor, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus. Quando ele fala aqui o seu Deus, você lembra que lá em Jeremias, lá em Gênesis, vou começar por Gênesis. Gênesis 17, Jeremias 31, Hebreus capítulo 7, ele vai dizer que eu sou o seu Deus e vocês serão o meu povo. E ele vai dizer lá desse pacto dele como Deus e nós como povo dele. Por isso é que ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Que palavras são essas? Olhe, diga para os seus filhos, conte a ele que vocês viveram no Egito e que houve um homem chamado Moisés, que passou 40 anos aprendendo toda a ciência do Egito, passou 40 anos no deserto e houve uma sarça ardente. Conte tudo a ele. Conte tudo. E os homens israelitas, os pais, eles contavam isso aos seus filhos. Eles diziam isso aos seus filhos. E olhe como é que ele vai expressar isso aqui na Bíblia. Ele vai dizer: com todas essas palavras que hoje te ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as, versículo 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Amém? Ensine isso aos seus filhos. Ensine que houve um pacto. Que o primeiro pacto foi quebrado, mas que houve o segundo pacto. E que eu estabelecerei uma aliança, e que essa aliança será perpétua. E que agora essa aliança não... Jeremias 31, a partir do 32 vai dizer: essa aliança agora não será mais aquela aliança que eu fiz com os pais de vocês. A aliança da circuncisão, porque essa circuncisão agora não vai ser mais cortando o prepúcio do pênis, mas vai ser uma aliança comparada com o batismo, que vai ser uma aliança agora que vai estar no coração de vocês. Ensine isso. Persistam em ensinar, versículo 7. Converse sobre ela quando você estiver sentado em casa. Não precisa ser na igreja. Não bote a responsabilidade toda
do pacto que Deus fez com você, com a sua família, com seus descendentes, no pastor, na professora da escola bíblica. Isso é um ensinamento que você tem que fazer com seus filhos em casa. Em casa. Eu tenho uma menina no meu canal do YouTube, tá lá, eu tenho uma menina com 6 anos, que ela já vai na pergunta 51 do catecismo infantil. Quem é Deus? Para que o homem foi criado? Quem criou você? Os 10 mandamentos. Minha filha de 6 anos, ela sabe os 10 mandamentos. Para que servem os 10 mandamentos? Para que servem os 4 primeiros mandamentos? Para que servem os 6 últimos mandamentos? Ela tem 6 anos. Há crentes em nossas igrejas, na igreja brasileira, há crentes com 10 anos de cristão que não sabe os 4 primeiros mandamentos nem para que serve. Ensine os seus filhos. Há uma mensagem, no segundo domingo desse mês eu preguei uma mensagem aqui, está aí no canal do YouTube também, eu preguei uma mensagem aqui e eu no meio do culto, do nada, eu parei e fiz uma pergunta a Sam e uma pergunta a Rei do Breve Catecismo. E eles responderam no meio do culto. Ensina a criança os ensinamentos, a prática da ortodoxia cristã, da piedade cristã, a prática de manusear as Sagradas Escrituras para que eles estejam cheios espiritualmente de Deus e do conhecimento de Deus e das Sagradas Escrituras. Terminando aqui o versículo 7, sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Isso é uma prática de todo aquele que foi comprado, lavado e redimido pelo sangue precioso de Jesus. Passamos aqui 5 minutos, nós vamos encerrar agora, em nome de Jesus. Então, irmãos, essa foi a nossa aula de hoje, vai estar disponível aí. É tremendo. Eu recomendo você, em nome de Jesus, a ler este livro, certo? Recomendo você a ler este livro também, O Cristo dos Pactos, tá certo? E eu fiz esse livro aqui, ele tem uma leitura simples na minha linguagem, tá certo? Que ele vai também falar, eu vou dedicar 2 capítulos dele só falando do pacto, do pacto de Deus com o homem e do pacto com seus filhos, do batismo infantil, para que ele serve num panorama bem amplo e bíblico, tá certo? Então Deus abençoe a você e que a graça de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós, tá certo? E é isso, queridos. Precisamos nos mergulhar na palavra de Deus. O achismo tem que ficar para trás. Não é considerado. Tá certo, Sudenberg? Deus abençoe. E meditarmos na palavra de Deus. Somente ela é quem tem a palavra de vida eterna. Tá certo? Que Deus, em nome de Jesus, colocar essas palavras em prática dentro das nossas vidas, para o louvor único da glória do nosso Pai Celestial. Eu queria orar com você, agradecendo a você por tudo que Deus tem proporcionado em mim e em você e em nossas vidas. Amém? Muito obrigado a aqueles que estavam aí assistindo ao vivo aí com a gente. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus querido, eu quero te louvar, Deus, primeiro porque tu és o merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu quero te louvar porque o Senhor, tu tem me dado graça e muito obrigado pela ajuda, o auxílio total nessa noite do teu Espírito Santo. Toma em tuas mãos a minha vida, a vida das pessoas que estão aí do outro lado vendo. Abençoa a vida de Murilo, de Sudenberg, de Alessandro, de todos que estavam aí assistindo, de Ailson. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Nos ajuda, com gratidão que eu te louvo e te adoro e te agradeço nessa noite, em nome e para o louvor de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.
Se for da vontade de Deus, irmãos, e se o Senhor assim permitir, quarta-feira, de hoje a 8, nesse mesmo horário, nós vamos estar aí com a 8ª lição, que é Cristo, o mediador. Tá certo? Também uma lição tremenda, onde nós vamos estar aí também estudando esse tema para o louvor da glória de Deus. E eu convido todos vocês a isso. Amém? Que Deus abençoe. No mais, domingo, às 19 horas, nós temos o nosso culto solene, transmitido também pelo Facebook, para o louvor da glória de Deus. Enquanto Cristo não voltar e enquanto essa pandemia não passar, estamos por aqui pregando o evangelho da graça de Deus. E que o Senhor nos abençoe. Irmã Maria Dilvana, boa noite, saudades do nosso culto, né? Saudades, Deus abençoe. Um abração, Deus abençoe.